Olá, hoje são 24 de setembro e nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre as nossas façanhas políticas. Hoje vamos ver um quarto elemento, é o coronel João Francisco Pereira de Souza, chamado de Iena do CAT. Essa figura emblemática, ele viveu numa época de muita violência, terror, tortura, cabeças cortadas, degolas e mortes, onde o inimigo derrotado sempre morria e os uniformes viviam encharcados de sangue. Desde a Revolução Federalista de 1893, que foi a mais sangrenta do Brasil, onde morreram cerca de 10 mil pessoas, a fronteira do Rio Grande do Sul não foi pacificada. Os revolucionários que tinham ficado exilados no Uruguai eram uma ameaça aos republicanos para manter a ordem e manter-se no poder. A ditadura monocrática do Júlio Castilhos era justificada pelo lema positivista de Augusto Conte, que dizia ordem por base e progresso como fim. E, portanto, para policiar a fronteira, foram criados corpos provisórios civis. O mais famoso deles ficava no CAT, numa elevação às margens de um arroio que tinha esse nome, é uma palavra indígena que não sei o que significa, e em Santana do Livramento era isso. Ali mandava absoluto o coronel Francisco, João Francisco, chamado Iena do CAT, o louco, ou o coronel Degola. Ele era comandante de um regimento ali com 1.400 homens espalhados por todas as regiões da fronteira, entre as Missões e Santana do Livramento. E ali no CAT ele tinha 600 homens montados, todos em cavalos tordilhos, e eram os soldados do CAT, em nome da República, em nome da Ordem do Progresso, para combater o contrabando, o banditismo, e ele implantou um terror medieval na região. Nem as mulheres eram respeitadas. Seus maridos, seus irmãos e seus pais, às vezes, eram torturados ou degolados e jogados em fundo de valas. É bom lembrar que João Francisco ele não teve esse poder todo para cometer essas arbitrariedades, a não ser por ordem direta do ditador republicano Júlio de Castilhos. Ele tinha as costas quentes, Júlio de Castilhos mandava fazer e aprovava tudo que ele fazia. Todos os seus atos eram aprovados pelo Júlio de Castilhos, como se pode constatar nas correspondências e telegramas da época. Ademais, embora o apelido de Coronel Degola, ele não foi o responsável por grandes degolas nas revoluções federalistas. Por exemplo, Rio Negro, que tinha o comando do Maragato Joca Tavares, onde morreram 300 pessoas, segundo consta a história, e no Boi Preto, onde era comandado pelo general Castilícia Firmino de Paula, também morreram outras tantas pessoas degoladas, mas o João Francisco não estava lá. O jornalista e historiador santenense Ivo Caggiani, ele escreveu um livro sobre o João Francisco Pereira de Souza, a Iena do CAT. Aqui ele demonstra a densidade desse personagem e faz uma biografia contando toda a história dele durante o tempo que ele exerceu o comando lá no CAT. Então, ele diz o seguinte, que não se pode, o João Francisco não pode ser julgado pelos padrões éticos e morais de hoje. Naquela época, naquele tempo, daquelas lutas, os caudilhos e as violências e execuções ocorriam de ambos os lados, né? E eles, no caso do João Francisco, ele apenas estava a serviço do partido e do ditador. Então, não se pode culpá-lo somente ele por tudo que foi feito naquela época. Outra coisa é que as batalhas daquele tempo eram batalhas de corpo a corpo, no campo, com lança, com facão, com espada, às vezes com pistola, porque a munição era muito pouca, né? Então, entre coxilhas do Pampa Gaúcho, os combates eram muito rápidos. Em questão de 2 horas, cidades eram varridas a sangue, pilhadas, os campos ficavam cheios de gente morta, cadáveres, cruzes aqui e ali, corpos apodreciam e muitos crânios ficavam rolando pelo chão ou eram enterrados em covas rasas, né? Os vencidos só tinham 2 opções, ou aderir ou morrer. Era o tempo de degolas, os homens eram mortos como animais, assim, a pessoa era amarrada com as mãos nas costas, né? Ficava de joelhos e o carrasco vinha por trás e passava a faca na garganta da pessoa. Então, o Rio Grande do Sul já havia proclamado uma república Piratini, por ocasião da Revolução Farroupilha de 1835,
Mas depois, quando foi pacificado, ele voltou a integrar o Brasil. Antes da proclamação da República, o Partido Liberal de Silveira Martins, ele tinha um amplo controle político no Estado. Nas eleições de 1889, ele fez a maioria dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado. Mas quando o Deodoro derrubou o imperador em 15 de novembro de 1889, Silveira Martins foi preso e abriu o caminho para o Partido Republicano Rio-Grandense do Júlio de Castilho tomar conta do Estado aqui. 4 dias depois da proclamação da República, o jornal A Reforma afirmava que o Partido Liberal constitui a maioria na província. Isso era o jornal do Gaspar Martins. E a força como tal, deve ser respeitado. Quer dizer, ele dizia que o partido é uma força e devia ser respeitado. Mas Júlio de Castilho respondeu através do seu jornal, A Federação, que os monarquistas deveriam deixar o governo da República para os republicanos e ameaçou castigar os criminosos, fossem eles quais fossem. E disse mais que no Rio Grande do Sul não havia lugar para mais de um partido político. O Partido da Consolidação da República, que era o Partido Republicano, é que ia tomar o poder. Como ele era um positivista fanático, né, fiel seguidor do lema Ordem e Progresso, ele tratou logo de criar mais uma força para lhe ajudar. Criou a Brigada Militar para ter mais um respaldo militar. Após 2 anos, em 12 de novembro de 1891, Deodoro não aguentando as pressões da oposição, deu um autogolpe lá e fechou o Congresso. E o Júlio de Castilho aqui foi deposto. E então veio o período do governicho, um período de 7 meses, onde vários governadores passaram pelo Piratini. Então os republicanos que estavam exilados lá no Uruguai se prepararam para retomar o poder, o que se deu pela força das armas, 17 de junho de 1892. Esse foi o primeiro combate real no qual o João Francisco, que era um jovem ainda, filho de fazendeiros, participou. E era uma força totalmente irregular, feita com civis recrutados à força, camponeses, marginais, desocupados, contrabandistas, se uniram e fizeram um exército. João Francisco, que também estava no exílio, destacou-se pela sua bravura. Então, o Júlio de Castilho acabou voltando ao poder e simplesmente ele acabou desmontando toda a máquina política do Partido Liberal, do Gaspar Martins, destituiu o chefe de polícia, chefe da Guarda Nacional, demitiu todos os funcionários públicos e botou o pessoal dele no governo. E fez uma república positivista monocrática. Ele controlava pessoalmente o Estado republicano e, ao atingir o poder, não se mostrou nem um pouquinho liberal nem tolerante. Ele era simplesmente o ditador, na forma da Constituição de 14 de julho de 1991, que ele mesmo tinha feito. Então, esse modelo de poder, né, através de decreto-leis, foi adotado também pelo Getúlio Vargas depois, quando ele constituiu o Estado Novo, em 1937. Mesma coisa, copiou essa ditadura que nós ensinamos aqui, e ele copiou a ditadura e aplicou lá no governo federal. Em 24 de junho de 1895, sobrava pouca coisa do exército federalista, sob o comando do almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama. E então ele foi atacado no Campo Osório, que é perto de Livramento, pelos soldados de João Francisco. E sem chance de vencer, ele começou a fugir, mas foi morto por um lançaço do Major Salvador Silva, que era um dos oficiais do João Francisco. E aí começou a desgraça do caudilho, porque foi o fim da Revolução Federalista e o poder dele também começou a decair. João Francisco é uma figura que não pode se confundir com os outros coronéis da história do Brasil, aí, aqueles grandes fazendeiros que eram cercados de capangas, de jagunços, um exército particular. Mas ele era um militar de carreira que ganhou força como chefe político através do apoio de um tirano autoritário que o comandava. Então, até o liberal Silveira Martins chegou a dizer que chamou de ingênuos aquelas pessoas que os abandonaram em virtude das matanças ocorridas na Revolução Federalista. Mas, de fato, o Júlio de Castilho, Silveira Martins, Flores da Cunha e tantos outros passaram a história como heróis. E só o João Francisco passou como um bandido. Por quê? Porque ele cumpria ordens. Ele apenas executava o que o mandante
que estava por trás determinava. Então, ele passou por bandido e os outros tudo por heróis, por bonzinhos. Então, o CAT se tornou famoso pelas atrocidades que foram ali cometidas. João Francisco ficou conhecido como a hiena do CAT, o louco do CAT, o degolador. E esse terror chegou a inspirar ao escritor gaúcho Dionélio Machado, nascido em Quaraí, que escreveu um livro chamado O Louco do CAT. Esse livro aqui, que conta a história de um personagem que teve um problema, talvez desencadeou uma esquizofrenia, alguma coisa assim, em virtude de um trauma que sofreu, ou de um estresse que sofreu, e ele perdeu totalmente a consciência, não sabia quem era, não lembrava do nome, não tinha documento, e saiu perambulando pelo mundo. É um personagem muito interessante que poderia ser qualquer um de nós. E esse episódio do CAT virou até assunto de filme. Teve um documentário chamado John Hélio, lançado em 2013, dirigido pelo cineasta Jaime Lerman, que conta algumas passagens desse episódio do CAT, através daquele personagem sem nome, que chamava Louco do CAT. É muito interessante conhecer a história do Rio Grande do Sul, porque é, é aqui que tudo começa no Brasil. As coisas começam por aqui e são copiadas lá para cima. E se nós conhecermos a história, as coisas poderão não se repetir mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal aí e compartilhe. É muito importante isso. Obrigado.